Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Estamos iniciando aqui o episódio 5 do nosso podcast. Vamos bater um papo hoje com o nosso super convidado aí a respeito do sistema carcerário como um todo. Estou aqui ladeado pelo meu amigo e sócio, Dr. Isaac Manzano, advogado criminalista também, tribuno do júri. Estamos gravando no dia 27 de março de 2024 e vai ser disponibilizado no mês que vem esse vídeo, e a gente comunica nas redes sociais a data de lançamento. Dr. Isaac, seja bem-vindo. Fabrício, seja bem-vindo. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Isaac nessa noite de hoje, para ele fazer a apresentação do nosso convidado e a gente seguir com o nosso bate-papo. É isso aí. Muito obrigado, João Desiderato, meu amigo. É uma honra estar juntamente com todos vocês. E sempre um bom dia, boa noite, boa madrugada. É que a gente não sabe aí quando que vocês vão estar assistindo, qual momento vai ficar gravado. Enfim, mas é uma honra ter todos vocês que vão estar assistindo esse podcast. Podcast maravilhoso, viu? Porque o convidado é um amigo meu, há mais de, acho que aproximadamente uns 5 anos que eu conheço o Fabrício, através de grupos de WhatsApp que eu conheci. E, assim, eu posso falar para vocês que é uma pessoa muito inteligente, eu tenho uma grande admiração, tá? É um cara que gosta muito de ler, gosta de livros. Ele é um policial penal, né? Mas, como todo podcast, né, João? Fabrício, pode se apresentar para a gente aí, tá bom? Seja bem-vindo. Legal. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Isaac. Cara, eu sou o Fabrício, é sempre estranho falar sobre você mesmo, mas eu sou o Fabrício, eu trabalho no sistema há 19 anos, sou um aficionado por leitura e livro em si, mas principalmente por história, sociologia, e algumas áreas dentro do direito, especificamente, né? Não direito num todo, conheço alguma coisa, mais por leitura e menos por prática, apesar de ter feito 2 anos também de direito. E na verdade, eu sou um cara que vem da ciência da religião e da teologia, né? A minha área de formação é teologia, ciência da religião, ensino religioso, Bíblia, e agora eu estou no terceiro de sociologia, né, que é em ciências sociais, que é uma área que junta algumas coisas que eu acho importantes e interessantes para se estudar, e eu adoro, na verdade, né, que é economia, política e sociedade, né? Eu acho que essas questões elas são essenciais para conseguir compreender esse universo de existência, mas mais principalmente o universo social que a gente habita, né? Eu acho bastante importante isso. Que legal, Fabrício. Muito bom, hein? 19 anos já no sistema penitenciário? Sim, cara, sim. O teu pai também era agente penitenciário, né? O senhor Bento, né? Também. Foi durante 32 anos. 32 anos, que legal. Você quis seguir os passos do pai? Foi essa a Não, ideia? velho. Não, isso não existe, mano. Sério, não existe. Eu até brinco, eu zoo muito assim com os caras no trabalho, que eu falo assim que você pode querer ser muita coisa, você pode querer ser policial, bombeiro, mas você não vai ver ninguém querendo ser agente penitenciário, policial penal, guarda de presídio, que a nomenclatura oficial agora é policial penal, apesar de alguns estados, como o estado de São Paulo, não ter aprovado a lei específica que regulamenta a profissão, né? Mas ninguém sonha isso, cara, ninguém. A maioria das pessoas que vai atuar nessa área vai por pura necessidade ou por uma opção que está ali e que ela não conhecia, desconhecia, mas aí de repente ela encontra. Eu fui porque meu pai pertencia, estava tendo concurso e acabou que uma coisa ligou a outra, né? Eu até brinco que olhando hoje, né? Claro, sempre quando você olha
de trás para frente é mais fácil você analisar, né? Não faria isso, faria outra coisa da minha vida, né? Com certeza. É um ambiente muito complexo, duro, difícil e, além de tudo, muito mal visto e não valorizado dentro das competências do Estado, né? É claro que a gente sabe que a segurança pública, de forma generalizada no Estado, ela é maltratada, né? Mas, infelizmente, e é interessante a gente pensar isso, você tem hoje, principalmente para os policiais militares e civis, e principalmente por uma ação concreta deles politicamente, né? Você tem uma valorização maior da profissão, né? É claro que existe uma confusão, eu acho, gigantesca entre você se entender, né, um operador, né, do sistema público, né, de segurança, e você se entender um herói, né? Eu acho que essa confusão é gigantesca e ela é problemática e prejudicial também de várias formas, né? Apesar de eu compreender que o treinamento ele vai precisar de muitas questões que estão conectadas a isso, né? Perfeito. Só uma curiosidade antes da gente seguir, é curiosidade mesmo. 19 anos, em quais unidades você já trabalhou? Foram várias, foram poucas? Várias, várias. Eu já atuei em algumas unidades. Nossa, em A algumas unidades. gente, a gente roda bastante, o doutor Isaac e eu, a gente já foi em inúmeras penitenciárias também, é a curiosidade nossa, porque eu sei que vocês também acabam mudando bastante Atualmente você tá em qual unidade? Estou em Marília. É Marília. Marília. Na verdade, eu trabalho no Centro de Socialização de Marília hoje, né? Ah, certo, não sei, legal. Isso. Porque, como aqui, na verdade, a gente tem 3 unidades, né, diferentes, né? Na verdade, diferente assim, né? A gente tem 2 regimes e 3 unidades, né? Certo, Que é 2 de semiaberto, né? CR e o semiaberto anexo à penitenciária de Marília e o fechado, né? Então, aí, mais ou menos, hoje eu tô no CR, né? Mas já passei pelas outras 2 também, aqui em Marília, né? Mas já passei por certo. algumas fora também, mas já tive atuação em bastante penitenciária da região noroeste, já quase, não tive, eu acho que em todas, não sei se em todas, eu acho que algumas não, eu não lembro se foram todas, mas eu já tive atuação em quase todas. Que talvez só nas novas que abriram, né? Talvez no Gália, por exemplo. O Gália pega aqui a região noroeste, né? Isso é verdade, verdade, verdade. Galha 1 e 2, nunca atuei em Galha 1 e 2. Caiuá, você já trabalhou em Caiuá? Caiu. Trabalhei Trabalhou lá? Nossa, Caiuá, é longe pra caramba. trabalhei em nossa, CDT. cara. Lá é Trabalhei em Pô, muito CDT. longe. Foi Caiuá, eu tenho uma lembrança assim, foi bom porque deu para ganhar um dinheirinho legal na época lá. Mas assim, cara, eu ia todo mês para Caiuá falar com o preso. Todo mês. E é longe, É cara. longe. Já fica quase na É divisa longe. lá do Mato Grosso do Sul, né? Fica Perto de Presidente Epitácio. naquela região ali, finalzinho da 018 ali. Isso, É, É bem longe mesmo. isso. Caiuá foi bem assim. Depois É eu final peguei. daquele lado, né? Porque ainda você tem Isso, daquele lá. Andradina, Tem você tem Andradina. Andradina do outro Andradina lado. é a última, né? Depois Castilho não tem penitenciária, depois já é Uau, Mato Grosso do Sul, né? isso mesmo. Isso aí. Eu fui uma vez para Andradina também na penitenciária lá, mas é bem longe também, é uma viagem cansativa. Fora o calor que faz lá também, é bem Fora o quente. calor. Lá é muito Do outro lado você também tem Marabá, Flórida ali também. também. Também, que é o. Marabá eu nunca fui, Flórida, se eu não me engano, eu fui uma vez. Marabá eu não fui ainda não, mas O já João, rodamos bastante aí já. o João já quase conhece quase todas, né? Antes da pandemia, eu faço bastante a parte de execução penal. Então, antes da pandemia, não tinha outra forma de você conversar com quem estava preso, né? Ou você ia até a unidade, ou era por carta. A carta demorava muito para chegar. Então, acabava que eu tinha que viajar bastante. Agora, tirando a parte ruim da pandemia, infelizmente, né? Muitas coisas aconteceram. Mas a questão de você tornar tudo virtual para a gente, para quem advoga, principalmente com execução penal, facilitou bastante a questão do deslocamento. Hoje é tudo, você faz videoconferência com todas as unidades de São Paulo e até fora do estado de São Paulo, já, a maioria das penitenciárias já estão preparadas para
esse mundo novo, né, do virtual. Eu quero pegar o gancho sobre isso, e daí eu tenho duas perguntas. Primeira, o virtual foi bom para a gente, para os advogados, pelo menos na minha concepção, na concepção do doutor João, ou João, né, para ficar menos informal. Para vocês ficou bom essa questão do virtual também? Ajudou para desafogar um pouco a questão do atendimento? E outro detalhe, sobre a questão das procurações, porque em algumas unidades nós temos que ir até a unidade para pegar a procuração do preso. É uma regra da SAP? São todas as unidades que estão com essa regra? Como que ficou essa questão da... Primeiro, se realmente vocês gostaram, né, do online, e se são todas as unidades que precisa, de certa forma, ir presencialmente para pegar a assinatura da procuração. Então, por partes. A primeira, para nós, foi ótimo. Você diminuir o deslocamento, isso é maravilhoso em muitos quesitos, né? Não só segurança, como logística, custo operacional, né? E aí também você tem também problema, você fadiga mais, por exemplo, o próprio operacional, quando você tem que passar muito tempo com ele trabalhando ou se deslocando. Então, você tem inúmeras coisas que são boas nesse processo, né? Então, para nós, foi muito interessante e bom, né? Diminuir o deslocamento é sempre bom. Sobre a questão sobre a procuração, se eu não me engano, salvo engano, algumas penitenciárias da região central e algumas da Grande São Paulo, elas já estão adotando já aquela procuração online, assinatura online, alguma coisa assim, né? Algumas já estão adotando isso. Não, né? Interessante. Isso. Algumas estão, mas a grande maioria ainda não adotou. Não adotou. A grande maioria não adotou. Eu nem acho que seja um problema de você conseguir ou não. Na verdade, eu acho que é um problema de logística mesmo e de conseguir com que tudo funcione de uma forma mais coesa, né? Eu acho que tem mais a ver com isso. Tem pouco a ver com não querer, né? Porque para nós, por exemplo, isso é sempre bom e não tem muito problema, né? Porque você não tem ninguém saindo, ninguém entrando, você não tem trânsito, você não precisa retirar o sentenciado da cela, colocar ele lá no parlatório. Então, para nós não é ruim, né? Existe até uma coisa de, é ruim. Não, para nós não. Não, para nós é ótimo, na verdade. Eu vejo como muito positivo, na verdade. A gente espera que venha essa mudança. O virtual, você tira um pouco da convivência, né? Eu mesmo faço muito home office, então você acaba ficando um pouco isolado, né? Você tira um pouco dessa convivência no dia a dia, de ver pessoas, de falar com pessoas, que é saudável, até certo ponto é saudável você ter contato com outras pessoas, mas acaba que facilita, principalmente nos custos, né? Operacionais do Estado, né? O Estado antigamente tinha muito custo para você ter um efetivo ali, para tirar, por exemplo, uma pessoa da penitenciária, levar para uma audiência. Às vezes ela estava presa num lugar muito distante do local que tinha audiência, então tinha que ter equipe. Muitas vezes eu já fiz audiência, eu chegava lá na hora, não tinha escolta para levar o preso, aí remarcava a audiência, enfim, era bem complicado. E para a defesa era interessante em alguns pontos, está falando agora na visão da defesa, quando remarcava a audiência, você ganhava tempo, às vezes prescrevia o processo, o Estado não conseguia aplicar a punição devida ou até uma absolvição, porque o processo prescrevia por conta dessas intercorrências, e a questão virtual veio para facilitar muito o dia a dia, não só nosso, claro, mas de quem trabalha no sistema carcerário e do Poder Judiciário em si. Agilizou muito também a questão de ter um processo célere, que é o que a gente espera quando você analisa a Constituição Federal.
ter um processo célere, respeitando, obviamente, as garantias constitucionais e processuais, mas esteja célere, não um processo de 20 anos para você julgar coisa que seja não só na área criminal, mas uma aposentadoria, por exemplo. Olha o tempo que levava antigamente. Eu trabalhei no escritório quando eu fiz estágio, os 3 primeiros anos de estágio, era um escritório que é especializado, tem até hoje escritório lá em Garça, né? Especializado em previdência, em aposentadoria. Os processos antigos tinham processo de 15, 18 anos. Às vezes a pessoa tinha um problema de saúde, ela falecia no decorrer do processo e quem recebia era o herdeiro, era o parente, filho, enfim, a esposa, a viúva. Então a questão da tecnologia, para mim, ajuda bastante para que seja feita a justiça independentemente da área que for e da forma que for. Eu tenho aproveitando para seguir aqui, uma questão que eu gostaria, se for possível, Fabrício, você esclarecer para a gente. Muita gente nos pergunta a respeito do CR. Como que funciona, como que... o meu filho está preso, como que eu faço para ele ir para o CR? Tem algum crime específico? Como que é o advogado que faz requerimento? É o próprio preso que faz requerimento? Você pode explicar isso para a gente? Muita gente tem essa dúvida. A gente passa algumas coisas que a gente sabe, mas nada melhor do que alguém que tem todo o know-how aí para passar para a gente. Então, cara, eu acho que como muita coisa dentro da SAP, né, acaba sendo um mistério, todo mundo tem uma grande... Eu acho que cadeia, quando você fala de penitenciário, de cadeia, você já começa a falar sobre coisas que todo mundo quer saber o que é, como funciona, ou todo mundo tem uma ideia muito errada do funcionamento no geral. Mas falando essencialmente do CR, o CR é um tipo de unidade prisional, né, que é criada lá em 2001, né, pelo então Nagashi Furukawa, né, que era um juiz que depois vira secretário da administração. E ele na verdade, ele é uma tentativa de uma privatização ou uma parceria público-privada que começa lá em Bragança Paulista, inclusive, né? E a ideia inicial era você fazer com que toda a parte técnica, né, ela fosse oferecida pela iniciativa privada. E isso inicialmente começa assim. Eles começam, no geral, tendo todos os regimes, então desde o preso provisório até o preso do semiaberto, né, o preso já condenado também. E aí você tem uma disseminação no Estado. Eu não vou precisar com certeza, mas no site da Secretaria tem lá, eu acho que são 23 pelo Estado, né, que tem essa nomenclatura de centro de ressocialização. Bom, depois de 10 anos, aproximadamente, essa experiência não dá muito certo, você tem vários casos de corrupção, isso começa a ser problemático para o Estado corta essa parceria público-privada, né? E aí, inicialmente, o que acontecia? Bom, inicialmente você tinha uma unidade em que você ia em outras unidades e escolhia o preso que ia para lá, né? Então, você pegava e fazia uma checklist lá do preso que era habilitado para ir para lá. Então, por exemplo, menos de 10 anos de condenação, primário, entendeu? Que não cometeu nenhum crime grave, né? Um crime de ameaça. E aí você levava esse preso para essa unidade. Quando isso sai desse processo, que é desse processo de privatização que houve, né, de tentativa pelo menos, quando volta tudo para a mão do Estado, o Estado volta a ter que tomar conta de forma concreta dessas unidades. E aí você tem uma realocação no sistema na forma de, agora nem todos têm todos os regimes, aí você vai reclassificar algumas unidades, a minha, por exemplo, foi uma unidade que foi reclassificada, né? E aí você vai ter alguns tipos de administração. Então, por exemplo, a minha unidade é uma unidade vinculada administrativamente, por exemplo, à unidade fechada que está do lado.
né? Então, a parte administrativa, de compras, toda essa parte está conectada a essa unidade. A parte de segurança, né, ela não está vinculada. Então, a parte de segurança, por exemplo, ela não está vinculada. E aí, na minha unidade, por exemplo, você tem um regime só, que é o semiaberto, né? Por exemplo, em Lins, no CR de Lins, por exemplo, você tem os 3 regimes, né? Então, você tem o provisório, o fechado e o semiaberto. E aí, funciona mais ou menos assim, cara. Por que funciona mais ou menos? Porque assim, ó, não existe uma resolução própria em que você fala assim, olha, só o preço X que vai para essa unidade. Você entendeu? Então, não existe isso. O que existe, na verdade, é uma tentativa, porque essas unidades, elas são, que a gente diz, de segurança mínima, então, de você levar, geralmente, um preso de menor potencial ofensivo para estar nessa unidade. Geralmente, elas são unidades menores, então, você tem mais trabalho, né? Você tem poucos presos que não trabalham, você tem muita oferta de trabalho, é uma unidade com uma segurança mínima, então existe mais liberdade de tempo para o preso e mesmo de espaço, né? Então, ele fica, entre aspas, né, mais tranquilo para cumprir a pena dele. E dificilmente essas unidades a gente extrapola, por exemplo, a quantidade de presos da unidade. Então, é uma unidade que não está superlotada, uma unidade que geralmente trabalha com um número ali de vagas que realmente se tem. Então, o que você falou, que as pessoas falam do pedido, então, o pedido geralmente é feito ao diretor da unidade, né? E esse diretor de unidade, ele obrigatoriamente tem que fazer uma visita uma entrevista que a gente chama. Essa entrevista hoje é feita de modo online também, com várias unidades, e aí a gente prefere presos de perfil, né? Que a gente fala, então, menos de 10 anos, crimes de menor potencial ofensivo, né? Que vão ter um cumprimento de pena que logo ele vai para a rua. Então, esses são mais fáceis da gente levar. No geral, para se levar lá, é assim. Claro que a gente tem, por exemplo, advogados que entram em contato com o diretor da unidade, conversam com ele, e aí ele vai entrar em contato com esse sentenciado, verificar se ele se enquadra no perfil dessa unidade, e aí ele vai vir ou não. A gente vai realmente pedir para ele ser trazido ou não, claro, dentro do que a própria secretaria pode fazer ou não pode, né? Salvo, claro, as medidas judiciais, né? Por exemplo, você tem uma aproximação familiar que, sei lá, veio lá de Pinheiros, por exemplo. Entendeu? Você não pode fazer nada, né? Vocês, melhor do que eu, sabem, tipo assim, a gente vai receber, entendeu? Afinal, chegou para nós o papel, a gente vai ter que cumprir. Nesse É verdade. aspecto, não tem nem choro nem vela. Mas, tirando esses casos, né, a gente vai trabalhar muito, muito dentro disso. Uma coisa que é muito não existente é a transferência entre CR. Né? Uma coisa que a gente não faz é isso, entendeu? Para você, porque como você tem uma procura grande, você não dá muita vazão de você prejudicar quem tem interesse em vir e quem, na verdade, quer sair para ir para um lugar mais próximo só porque não quer se adaptar àquela unidade. Legal. Melhor explicação até hoje, hein, doutor Isaac? Nossa, foi uma aula. Ah, mas é interessante, porque as pessoas, de fato, têm muita dúvida quanto a isso. Muito mesmo. Isso aqui não é na teoria, é na prática, né? De quem vivencia, Sim. vivencia isso há 19 anos, cara. Então é excelente. E eu vou Legal. fazer mais uma pergunta para você, que a população tem essa dúvida, tá? Então, quando a pessoa vai presa, né, ele fica naquele de 20 a 30 dias ali naquela observação, né? Digamos, tem outro nome, né, doutor? Me fugiu da memória. RO, Período. Hã? regime de observação. Observação mesmo. Esse período de observação, ele é para vocês analisarem como que é o comportamento do preso. Enfim, qual é a pergunta? É separado o preso de acordo com o seu grau de periculosidade, de acordo com o crime? Como que funciona essa questão? Queria que fosse fácil responder isso. Bom,
Vamos lá. Quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar, por exemplo, em tipos de unidade prisional, por exemplo. Certo. Então, você pega, por exemplo, a minha coordenadoria. Então, a minha coordenadoria, que hoje é denominada CRN, né? Coordenadoria Noroeste, né? Então, assim, ela tem 44 unidades, certo? Então, os senhores sabem que a gente tem unidade de regime semiaberto, denominado CPP, né? Centro de Progressão Penitenciária. A gente tem os CDPs, né? Centro de Detenção Provisória, e a gente tem as penitenciárias. E você tem na minha coordenadoria, né? Uma unidade que, na verdade, é uma coisa que você tinha da década de 50, na verdade, que é o IPA de Bauru, que foi reclassificado como CPP-3, que é uma fazenda, na verdade, né? E uma fazenda que foi reclassificada para que virou um semiaberto. Na reclassificação. Bom, vamos lá. Você tem, na minha coordenadoria, uma unidade que é a P1 de Avaré, né? Então, a P1 de Avaré, por exemplo, é uma unidade que, dentro do escopo de unidades da SAP, ela é classificada como uma unidade de contenção. Então, essa unidade de contenção, por exemplo, é uma unidade que é tocada de modo, principalmente na segurança, de modo diferente, né? Porque você tem o GIR, né, que é o Grupo de Intervenção Rápida, atuando de forma constante dentro da unidade, né, e fazendo todas as movimentações, né? Então, essa unidade na Coordenadoria Noroeste, por exemplo, é a unidade que vão assassinos de policiais, assassinos de agente, a maioria dos que tem um grande escopo dentro, por exemplo, do crime organizado ou de alguma facção criminosa. Então, eles vão para essa unidade na minha coordenadoria, certo? Depois disso, a gente vai ter algumas unidades, outras unidades, que elas vão ser unidades que a gente fala que são unidades mais complexas de trabalhar pelo tipo de população e pelo tipo de quantidade de tempo que esses caras, geralmente, eles estão condenados ou eles ficam presos, né? Então, você tem algumas, né, na minha coordenadoria. Por exemplo, seria muito do que dizer, assim, de forma sensacionalista, tipo os jornais fazem, de falar assim, bom, P2 de Venceslau está cúpula, por exemplo, de uma certa facção X, certo? Seria a mesma coisa. Só que não é bem assim, né? Porque na distribuição, você vai ver mais ou menos, porque você fala assim, você tem perfil? Depende. Porque aí a gente precisava pensar que grande parte dos caras que estão condenados, eles estão condenados, por exemplo, por crime ligados ao tráfico ou por tráfico de drogas, né? E você tem aí quase 70% das condenações no estado de São Paulo ligadas principalmente ao tráfico entorpecente, que são pessoas que foram pegas com até 300 gramas de entorpecente. Então, assim, você pode dizer que essas pessoas elas oferecem risco? Pode dizer. Eu não estou falando que elas não oferecem. O que eu estou falando é que, assim, quando a gente fala de classificar, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque, às vezes, o preso ou o indivíduo preso que é violento, ele foi preso, por exemplo, por tráfico de entorpecente ligado a uma grande quadrilha. Às vezes, ele é só um vapor, entendeu? Então, a gente classifica sim e não. Por que sim e não? Porque quando você chega no CDP, por exemplo, se você nunca passou pelo sistema penitenciário, se você não cometeu um crime de grande repercussão midiática, entendeu? Você é mais um na fila do pão, certo? Agora, por exemplo, se você chega no sistema penitenciário, no CDP, mas você já é um velho conhecido, por exemplo, no sistema, você geralmente, e às vezes você nem fica naquela unidade. Por exemplo, se você matou um policial, provavelmente você vai dormir num CDP de Pinheiros da vida aí, 2, 3, entendeu? E vai para P1 de Avaré, vai para Venceslau 2, você já vai para um outro tipo de unidade, você já é um preso que oferece um risco muito maior à sociedade e você cometeu um crime que é problemático dentro do próprio meio, né? Além da periculosidade que você tem. A mesma coisa se você pega um grande líder de quadrilha. Então, todas essas coisas, elas são trabalhadas, assim, de forma na segurança. A gente tem, dentro das coordenadorias, né, que se chama inteligência, né, que é para trabalhar essa questão principalmente. E os diretores de disciplina, por exemplo, segurança, eles geralmente cuidam dessa parte também, né, de classificação dos sentenciados. Mas
você tem sempre aquele, como eu falei para você, um cara chegou no CDP e ninguém conhece, você não tem nada na ficha dele, você pega a ficha e o cara tá não, comum, entendeu? Ele vai passar pela classificação normal. Qual que é o seu crime? É esse? Assim, claro, e a gente tem que lembrar também que os crimes ligados, principalmente a crimes sexuais, esses são sentenciados que eles não se misturam com o resto. A gente tem que lembrar também que tem presos que têm problema, por exemplo, com algum tipo de facção, eles também não entram em alguns tipos de unidade. Então, existe uma classificação? Existe. Existe. A gente não pode dizer que não existe. Até porque, por exemplo, algumas unidades da minha coordenadoria, por exemplo, elas só trabalham com presos até 10 anos de condenação, entendeu? Porque você facilita e você cria um funil ali para necessidades de outra unidade, mesmo quando progridem de regime, para facilitar essa questão de movimentação. Então, existem essas questões que são inerentes à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, né? Não posso dizer por outros. Mas no Estado de São Paulo funciona mais ou menos assim. Não porque, claro, a gente gostaria, por exemplo, que a gente pudesse ter, olha, o assalto está a gente coloca ali, o homicídio a gente coloca lá, mas a gente tem algumas unidades essa tentativa, como a gente tem outras coordenadorias, por exemplo, que você tem presos de perfil, por exemplo, presos estrangeiros, por exemplo, ficam em Itaí, né? Eles geralmente são transferidos para lá. É uma unidade específica, dado a especificidade desse preso, né? Assim como, por exemplo, algumas unidades elas ficam com presos que são homicidas, por exemplo, né? Então, a gente tem isso na SAP, sim, mas não tem de modo concreto, né? Um todo, entendeu? Por falta de espaço até, e por uma coisa que eu falei no começo. Como você tem uma grande gama de pessoas que são presas por tráfico de entorpecente, então isso se torna um drama, de certa forma. Dificulta um A pouco, maioria né? mesmo. Desculpa, doutor, pode Não, falar. só falei que dificulta um pouco, como, igual o Fabrício falou, 70% aproximadamente aí de presos estão envolvidos aí direto ou indiretamente com o tráfico de drogas, talvez dificulte um pouco essa questão de uma classificação. É que a pergunta do Dr. Isaac é porque na lei de execução penal tem ali, quando você abre o comecinho da lei ali, eles falam, né, da classificação, que vai ser classificado de acordo com seus antecedentes, a sua personalidade, o crime que cometeu, mas dentro do que, obviamente, a estrutura do sistema carcerário oferece também, né? Isso. Porque... Não, e é uma pergunta também, tem a questão da LEP mesmo, como você falou, mas é que as pessoas mesmo perguntam para mim, né? Sim. Como que é os presos, tal, como que eles ficam? O mesmo, porque também minha esposa trabalha com direito de família, né? Tem os presos da pensão alimentícia, né? Daí os caras já estão com medo de ser presos. É Os caras desesperado. os Para caras onde que já eu vou? Para perguntam onde que para eu a vou? Mônica, né? Eu não vou ficar se eu for preso, porque daí, a opção você vai ter que pagar, meu amigo. Eu não tenho dinheiro, vou tentar fazer um acordo para pagar. Mas não tem, você vai ser preso. Mas eu vou ficar junto com o estuprador, com não sei o quê. O cara fica com medo, né? Fica desesperado. Então tem essas perguntas aí. E outra pergunta também acrescentando, sobre a questão do seguro, os que são de crimes sexuais, eu tenho um cliente que eu estou advogando, que é de crime sexual. Daí tem a questão do seguro, né Fabrício? Eles vão para o seguro, né? Como que funciona esse seguro? Eu vou fazer essa pergunta, como funciona o seguro, e depois vou deixar o doutor João fazer pergunta também. Não, fica tranquilo. Então, na verdade, a gente, apesar da gente ter o afamado seguro, né? O que a gente tem hoje são unidades que trabalham com esse perfil específico, né? A gente tem unidades dentro da secretaria e dentro da minha coordenadoria, por exemplo, que trabalham diretamente com esse perfil. Em tese, né, não existe mais a possibilidade de um sentenciado condenado nesse tipo de crime especificamente, ele ir para uma outra unidade que não seja essa, né, que não esteja conectado a essa.
Até Acho que o porque risco é muito grande, né? isso. O risco de vida dele é muito grande. E até mesmo as delegacias, elas já estão adaptadas para essa questão já. A maioria das delegacias, elas já sabem crime específico, onde que vai levar. A gente, geralmente, nas unidades, principalmente no CDP, né, a gente tem uma cópia de unidades ou de tipo de crime, por exemplo, que a gente não recebe, né? E a gente tem essa e já tem uma indicação para onde esse preço deve ser levado, entendeu? Próximos da nossa unidade. Então, assim, a gente não tem mais isso, né? Dificilmente a gente tem isso hoje. Muito difícil, a não ser alguém que tenha por exemplo, se descubra que ele fez isso e ele já está condenado em outro crime, né? Aí realmente pode-se ter esse problema. Então, mas, no geral, isso não acontece e é feito. Até mesmo o próprio sentenciado ele já se identifica, já ele fala onde ele pode e onde ele não pode entrar. Ele já sabe muito bem como funciona essa questão. Então, assim, então a gente não tem isso, né? Nesse aspecto, a gente não tem. Você falou sobre a LEP, sobre a questão de classificação dos sentenciados, e eu acho interessante pensar sobre isso, porque, principalmente para vocês, principalmente que são operadores do direito, a lei de execução penal ela é muito interessante, né? Mas, como eu penso o Estado a partir de uma lógica de formação concreta e material, como o Dr. João falou, se a gente não tem uma possibilidade de aplicar aquilo que está concretamente escrito, infelizmente, aquilo não vai acontecer, né? Então, apesar de um esforço muito grande de classificação do sentenciado, você tem um gargalo muito gigantesco de mais presos que entram no sistema do que a gente tem espaço para aportar e do que saem também, né? E isso cria um problema, por exemplo, para quem trabalha, porque no final a gente está sobrecarregado, né? Está sobrecarregado de várias Sim. formas hoje, né? Porque a gente não é aquela coisa, o trabalho ele continua, você não fica impossibilitado de fazer, mas você faz com menos pessoas e com mais dificuldade, né? E Sim. é um trabalho extremamente difícil, né? O trabalho do ambiente prisional é um trabalho muito difícil, né? E que tem muita burocracia, né? E muita parte operacional. Então, isso torna muito mais complexo, né? Você conseguir fazer isso. Sim. Você tocou num ponto que dá para ramificar bastante para o Estado no geral, para o governo, enfim, que aqui a gente não fala de política, nem de opinião política, nunca foi discussão aqui, né, doutor Isaac? A gente gosta de falar de questão de Estado, estrutura, legislação, o que fala na legislação, como que a gente gosta de trazer o que fala a legislação em confronto com a realidade. A LEP, por exemplo, se você lê, você chega a chorar até lendo ela, né? Tão bonita que é. Mas você vê, e a gente sabe que no dia a dia, na prática, muitas das coisas que estão ali não acontecem, tá? E você tocou no assunto do excesso de pessoas presas, que vão presas, né? Entra e sai gente praticamente todo dia em penitenciária, né? Praticamente diário. Soma-se isso ao fato, ao fato de que aqui no estado de São Paulo, eu acredito que no Brasil todo seja assim, você pode até falar melhor, falta recurso no estado, tá? Não sei se aí o dinheiro não chega ou se não é suficiente, não compete a mim falar porque eu não tenho conhecimento. Mas, por exemplo, quando a gente vai numa delegacia de uma cidade pequena, tem lugar que trabalha com um investigador, numa delegacia de polícia civil. Às vezes o cara sai, e aconteceu comigo esses dias, não vou falar a cidade que é, mas a pessoa sai, tem que trancar a delegacia, e enfim, não tem outra pessoa para atender, Comigo uma também, pessoa para várias cuidar da vezes. cidade inteira. Eu fui numa outra cidade bem pequenininha também no interior de São Paulo, o rapaz saía para almoço e ficava uma hora fechado, uma hora e meia ali, e pronto, ou não tinha computador, tem lugar que não tinha uma máquina adequada, e talvez não sei, no sistema carcerário, aí você pode falar para a gente
se isso acontece de fato também, se é pouco efetivo, se tem poucos funcionários. A demanda a gente sabe que é muito alta. Até para quem tem curiosidade, o site da SAP, você consegue ter acesso à população carcerária, né, das unidades. Então, você consegue identificar o quanto comporta, né, o quanto deveria comportar e quantas pessoas tem. E a maioria está superlotada. Acho que eu vi poucas unidades que estão ali dentro do limite. Então, não sei se seria questão desse descontrole do Estado, falta de efetivo ou falta de verba. Não sei se você pode falar algo a respeito para a gente. Cara, eu acho essa situação bastante complexa, porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre quantidade de gente presa, um panorama para a gente ter, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem a maior população carcerária do Brasil, né? Inclusive lá no site da SAP é interessante porque você vai ter um panorama, se eu não me engano, desde 2020, do crescimento da população, diminuição e o aumento novamente, que começou a aumentar a partir do ano passado de novo. Né? De 2020, se não me engano, até 2023 a gente teve uma queda acentuada, eu acho que 7,4%, alguma coisa nesses números, 7,4%. Mas eu acho que alguma coisa assim. E do ano passado do outro ano de 2022 para 2023 a gente teve, acho que um aumento de 6 alguma coisa, né, por cento. Eu não lembro direito, mas lá no site da SAP você pode entrar lá, qualquer pessoa pode ter acesso lá, vai ver essa questão. Então, eu acho que o Estado de São Paulo, primeiro, é o estado que tem a maior população carcerária do Brasil. A gente tem o maior sistema penitenciário do Brasil, né? Se eu não me engano, são 144 ou 141 unidades, né? Por uma população agora, eu não me engano, se eu não me engano, são 177 mil ou 177 mil ou 180 e poucos mil presos, né? Alguma coisa assim. Mas lá no site está lá, gente, para vocês verem. Bom, eu acho que quando você fala disso, a gente tem que falar de uma coisa que as pessoas não gostam de dizer, e eu vou falar aqui, e isso é de responsabilidade minha, não de vocês dois. Você tem que falar, por exemplo, de descriminalização de entorpecente. Infelizmente, é um assunto complicado, difícil, que as pessoas têm bastante dificuldade em tocar, e existe uma discussão moral gigantesca a respeito disso. Eu acho errado, né? Porque a gente perde muito levando para esse lado. Mas se a gente pensar que grande parte dessas pessoas que estão dentro das unidades prisionais, elas são pessoas pobres, pretas igual a mim, que geralmente foram pegas com até 300 gramas de entorpecente e estão dentro de uma unidade prisional, você tem um problema gigantesco porque você está gerando um custo para o Estado que é gigante, ao mesmo tempo que você diminui a oferta de vaga ou oferta uma vaga dentro do sistema com muito mais dificuldade, né? E aí, o operacional, que sou eu, é o cara que mais vai sofrer no final. A minha secretaria tem um alto índice, por exemplo, de suicídio, né? Ela tem um alto índice de pessoas que estão fora do trabalho por adoecimento mental, porque é um trabalho muito complicado e difícil. A OIT, por exemplo, considera a minha profissão uma das 3 piores que existem, né, no mundo, né, para a gente ter um grau da situação. Então, você tem realmente uma profissão complicada e difícil. A gente corre um risco demasiado, porque, infelizmente, a gente trabalha com pessoas e a gente tem, querendo ou não, uma facção criminosa que é uma das maiores do Brasil, que atua dentro desses presídios, né? E a gente lidar com isso no dia a dia, né? Então, a gente está exposto a mais esse risco, a mais esse perigo de vida, né? E assim, a gente hoje, nesses últimos, vamos pensar, 5 anos, a gente teve uma queda de efetivo gigantesca, né? Porque a administração passada ela pensava em privatizar, existiu uma tentativa de privatização, inclusive as duas unidades de Galha eram unidades que estavam no programa de privatização da administração passada, né? E aí, por conseguinte, ela não fez concurso, né? Então, são praticamente 5 anos sem concurso. Ao mesmo tempo, você teve a aprovação da reforma da Previdência, que no final fez com que uma grande parte do efetivo ele também se aposentasse, porque já estava no seu tempo, né? Você tinha aí grande parte de
de agentes que trabalhavam comigo que tinham 30 anos, 32, 35, né, de serviço prestado dentro da SAP, e esse pessoal acabou se aposentando. Você tem uma continuação de um pessoal mais antigo que vai se aposentar, por exemplo, esse ano, e você não tem no horizonte uma possibilidade de melhora para nós, né? Tanto quanto o efetivo, quanto a qualidade do trabalho, porque efetivo, por exemplo, melhora o nosso trabalho. Mas a gente, só para vocês terem uma noção, a gente tem um dos piores salários da federação, né? A gente está entre os piores salários da federação, para você ter uma ideia. A gente tem um dos melhores PIBs, né, como Estado, e a gente tem um dos piores salários na nossa profissão em si. Então, isso faz com que muitos trabalhem doentes e muitos estejam sobrecarregados, se não a maioria, pela falta de efetivo, mas também pelas dificuldades do dia a dia do trabalho, né? Porque a nossa profissão ela acaba sendo extremamente invisibilizada no processo, né? Porque vocês sabem melhor do que eu, uma parte acha que a gente é o carrasco que faz cumprir a pena e a outra parte acha que a gente é na verdade, o cara que está ajudando o cara a fugir, entendeu? Então, existe uma compreensão muito difícil, porque essa dificuldade de compreensão e entender como funciona a profissão, ela faz com que as pessoas criem mistérios na cabeça e que elas repliquem uma forma, por exemplo, de atuação e de lógica dentro da cabeça delas, que muito remete, às vezes, ao herói. A gente vê certos discursos, por exemplo, que são prejudiciais para o operador de segurança pública, porque vende a imagem de que ele tem que se sacrificar a qualquer custo pela profissão. E aí se confunde o ente, pessoa, com o Estado, e não com a representação que você exerce dentro da sua profissão, né? Então, eu acho que é bem complexo isso, ao mesmo tempo que é difícil, mas também acho, e não ignorando o que o João disse, existe uma questão concreta que ela é política, né? Que ela é política, que ela é como a gente vai atuar para ver tanto esse indivíduo preso e ver esse cara que está cuidando desse indivíduo preso. Porque, se você pensar assim, a grande maioria desses caras que estão presos, eles são o quê? Pobres. Sim, pobre. Então, Pobre, aí você fala assim, então igual eu você falou, posso... pobre, preto, enfim. De Então, aí, fato, é isso mesmo. Periférico, e de aí, comunidade. e aí você fala assim, não, então, como que eu faço? Eu posso tratar de qualquer jeito? Não. E eu acredito que vocês, por exemplo, atuando dentro do sistema penitenciário, vocês já viram inúmeras vezes como servidores tratam bem as pessoas no geral, como eles são educados, como eles têm uma gama de trabalho gigantesca para apresentar e mesmo assim eles têm uma disponibilidade gigantesca. Só que assim, a gente é a ponta da lança de tudo, porque no final a gente é responsável por tudo. E aí, um profissional sobrecarregado, com dificuldade financeira, com dificuldade de trabalho, com pouca gente atuando, então, correndo risco de vida, ele é um profissional fragilizado, entendeu? Sim. Então, há muitas dificuldades, sim, no sistema penitenciário paulista, pelo menos. Apesar de ser o maior, né? Apesar de ser o maior e com maior quantidade de presos. E eu diria, eu conheço alguns outros sistemas, tá? Não conheço todos no Brasil, conheço alguns. E dos que eu conheço, é um dos melhores estruturados ainda, né? É um dos melhores estruturados Sim. que eu vi até hoje. Sem Sim. dúvida. A gente já visitou Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, já fomos Mato Grosso do Sul fora do estado e, cara, é complicado. A estrutura aqui é muito boa, ainda, é óbvio, tem algumas deficiências, né, que precisam ser sanadas aí, no nosso entendimento, mas em comparação com o restante, assim, tá bem à frente de muitas unidades aí. Apesar das dificuldades né, Sim. no estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo realmente é o melhor mesmo, nessa questão Sim. de estrutura. Apesar das dificuldades que tem. Essa última pergunta que eu fiz, eu acho que ela entra
num campo muito maior, que daria até para fazer um outro podcast depois, né? Até porque a gente faz, 1 hora, já tá batendo 1 hora aqui de bate-papo. O Fabrício falou que 1 hora é pouco. Não, Ele falou para mim claro. hoje à tarde. Não, mas Ele falou assim, 1 hora, doutor, é só a introdução. se o Depois que eu Fabrício, vou começar a pregar. Fabrício tiver uma oportunidade de novamente participar com a gente no futuro próximo aí, antes de continuar com o que eu ia falar, eu gostaria já de agradecer muito a presença. Foi um podcast muito interessante, eu pelo menos gostei muito. E só que você acaba ramificando, né? Por exemplo, o exemplo que eu vou falar, a gente entrou no assunto e o que influencia também a minha pergunta anterior. Isso é um ponto de vista meu, não sei se vocês vão concordar, mas no meu entendimento, analisando aí são 9 anos de carreira, né? Advogado criminalista. O doutor Isaac, se não me engano, está com 6 para 7 anos, eu não lembro. É para 7 anos. 7 anos. Fora o tempo de estágio que a gente fez em escritórios, né? Então, assim, a gente tem um contato, não chega perto dos 19, 20 anos, mas a gente já tem um certo contato também, a gente tem um pouquinho de experiência. O Estado, o Poder Judiciário, ele prende, no meu entendimento, tá? Não estou dizendo que é o entendimento de vocês, para ficar claro para quem vai assistir. Ele prende mal e prende errado, digamos assim. Igual você falou, a questão do preso que foi pego, o pobre, preto, de comunidade, que foi pego com 100 gramas de maconha, 200 gramas de maconha. Eu não sei em porcentagem, talvez você deva saber, a quantidade de presos provisórios é muito grande também. Então, não sei se é superior a de presos definitivos, mas é uma questão que sempre a gente entra em discussão, mas é muito preso provisório, e se o rapaz for absolvido depois, ou se ele pegar uma pena menor que ele deva cumprir de outra forma. Então, fala-se muito de institutos despenalizadores, mas a gente já vai entrar num tema que também daria mais 1, 2 horas de conversa, mas é bem interessante. O problema, pegando teu gancho aí, o problema hoje, cara, com alguns juízes, tá? É que tudo é 312. Parece que o 312 virou regra, 312 do CPP. Daí tudo vem aquela fundamentação furada, tá? Garantia da ordem pública, econômica. Não tem nenhum. O cara é réu primário, sem antecedentes, não está ameaçando testemunha, tá? Não tem fundamentação nenhuma para o 312. Infelizmente, tem pessoas que não têm humanidade, tá? Dentro do Sim. Poder Judiciário. Então, tipo, ele pensa assim, é só mais um pretinho. Infelizmente é assim. Parecem palavras duras, mas infelizmente é a realidade. Eu, como humanista, um garantista, tem pessoas no judiciário que parece que só mais um e parece que perde um pouco da humanidade, sabe? E a gente nunca pode perder a humanidade. Ali não é mais um, ali não é mais um pretinho, não é mais um pobre, ali é um ser humano. E a gente não pode pensar com esse coração duro. Acho que está faltando mais humanismo, sabe? Seria esse até um desabafo da minha parte. É isso aí. O Fabrício, tem mais alguma consideração? Não, cara, eu acho que é isso. Foi um prazer conversar com vocês. Né? Eu, Não é minha área de especialidade, né? Eu conheço um pouco da segurança pública nesse aspecto, né? Principalmente da questão penitenciária por atuação, né? Então, não me julgo um especialista, né? Mas atuo há bastante tempo e sou bastante curioso a respeito de tudo isso, né? sim. Acho que a gente eu gosto de uma frase do Mandela, né? Discordo de algumas coisas, mas eu gosto de uma frase que ele fala que uma sociedade ela é o reflexo de como ela trata as piores pessoas que estão nela, né? Então, Perfeito. se a gente tem muito problema para tratar esse tipo de gente, quer dizer que a gente tem muito problema em outras áreas, em inúmeras áreas, na verdade, né? Sim. Eu acho que, na minha visão, o sistema penitenciário tem muito a ver com desigualdade social
e ao não combate de algumas questões que a gente prefere combater moralmente, né? E aí a gente acaba fazendo muito discurso vazio, sem nenhum sentido material ou objetivo, né? Eu acho que a gente precisava cumprir a lei, né? Eu nem recorro à questão de humanidade ou não, mas eu acho que a gente precisava cumprir a lei. Como sociedade, a gente acordou um tipo de lei, um tipo de regra, e eu acho que a gente precisava cumprir isso, né? Eu acho que isso diferencia a gente, por exemplo, de uma sociedade melhor de uma sociedade pior, né? Eu Sim, gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é isso que a gente vê, e a gente tem muita dificuldade até de dialogar com as pessoas sobre o mínimo, né? Que é sobre isso, sobre o que poderia ser feito, como a gente gostaria que fosse feito. Nós, por exemplo, profissionais do sistema penitenciário, somos quase nulamente ouvidos, né? Se tem uma lógica de que nós não sabemos nada, não entendemos nada, né? Então, sim. a gente vê, eu acho que no lugar que nós estamos, ou no buraco que a gente está se enfiando, Né? né? E cumprir a lei, como você falou da questão da humanidade que eu falei, mas eu também falei de cumprir a lei do 312. Se cumprisse de fato o 312, não tinha tanta gente presa, É assim mesmo. professoriamente, entendeu? Verdade. Obrigado, cara. Foi um prazer falar com você. Se O prazer é quiserem, meu. Nossa. falar mais outra vez, eu tô aí, cara. Sim, sim, já fica o convite, a gente agenda uma data futura. Eu achei sensacional, parabéns, Fabrício, pelo seu conhecimento. Você demonstra de fato que tem um conhecimento amplo, inclusive de números, né? Inclusive de números, então isso é bem interessante. Acredito que quem for assistir vai aprender muita coisa, igual a gente aprendeu aqui hoje, então sou muito grato pela sua participação, em meu nome, em nome do Dr. Isaac e de quem for assistir. Então, tenho aí já quase 9h15 da noite. Eu vou finalizar a gravação aqui e a gente já se despede. Um abraço, boa noite. Deixa eu Muito, só muito finalizar aqui. obrigado, viu, Fabrício? Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Obrigado, querido. Tchau, tchau.